Olá, alunos! Hoje nós vamos ver na nossa aula de Geografia, lá na unidade 2, na nossa página 18, os povos e as comunidades tradicionais. Então, nós temos aí na página de abertura a comunidade quilombola, depois eu tenho a comunidade de castanheiros. Na página seguinte, nós temos a comunidade indígena, a comunidade de seringueiros e a comunidade ribeirinha. Se a gente parar para analisar, esses tipos de comunidades são diferentes da nossa comunidade. E a Emília, ela já visitou várias comunidades diferentes nas viagens que ela já fez. E nesta última viagem que ela fez, ela conheceu a comunidade quilombola. E ela estava doidinha para contar para os amigos. Então, nós vamos ver quem são e o modo como vivem os povos e as comunidades tradicionais. Então, como a Emília, em sua viagem, você também já deve ter feito alguma viagem. Pensa um pouquinho. Qual foi a última viagem que você fez nas férias? Para onde você foi? O que você viu de interessante por lá? A Emília, ela conheceu a comunidade quilombola. O que seria uma comunidade quilombola? Quilombola é a comunidade formada por descendentes de escravos negros que vivem em terras anteriormente ocupadas por africanos escravizados fugidos. Lembra que a Pro lá na aula já havia falado disso? Quando os portugueses chegaram aqui, eles queriam uma mão de obra para trabalhar para eles, então o que eles fizeram? Eles foram até a África, e trouxeram de lá os negros, os africanos. E quando eles chegaram aqui, eles foram trabalhar como escravos. Só que eles, os escravos, eles não gostavam de como eles estavam sendo tratados. Então, muitos fugiam. E para onde que eles fugiam? Eles fugiam para um determinado local. Eles fugiam para os quilombos. Então, neste lugar, depois, mesmo mais tarde, quando eles foram soltos, eles foram livres pela lei, eles continuaram morando naquele local. E aí, os filhos foram nascendo, os netos foram nascendo, e aquele local passou a ser chamado de uma comunidade quilombola. E aí, o Otávio, ele tinha um livro que, como título, era Os Povos Tradicionais do Brasil. Quando eles começaram a folhear o livro, eles viram imagens, fotos e histórias sobre os quilombolas e também sobre outras comunidades tradicionais. Então, o que seria uma comunidade tradicional? É uma comunidade que possui uma organização social e cultural diferenciada. Ocupam e usam territórios e recursos naturais para viver, e seus conhecimentos são transmitidos de geração a geração. Então, eles se alimentam, eles usam os recursos naturais. E eles transmitem para os filhos, para os netos, tudo o que eles sabem para que esse conhecimento nunca se acabe. Então, depois de conhecer essas comunidades tradicionais, será que você conseguiria me dar outro exemplo de comunidade sem ser aquela que nós vimos lá na página de abertura, sem ser os castanheiros, os seringueiros, os indígenas? Tudo isso são comunidades tradicionais. Mas será que existe mais algum tipo de comunidade tradicional?
Se você não souber, que tal você pesquisar um outro tipo de comunidade tradicional? Então, a Emília e os seus amigos, eles foram um pouquinho mais além. Eles foram conhecer mais sobre os povos e as comunidades tradicionais. Eles queriam aprofundar. E aí eles começaram a conversar. Otávio, o que o livro está falando sobre a comunidade quilombola? Ah, Emília, essa comunidade está presente em muitos lugares do Brasil. Eu sei que lá na Bahia, onde meus avós moram, há várias comunidades quilombolas. Exatamente, a Marina tem toda a razão. A comunidade quilombola, nós temos essas comunidades em todos os lugares do nosso país, tá? E essa comunidade, elas podem viver tanto no campo como na cidade. E aí eles falam que as comunidades quilombolas a gente pode encontrar no estado da Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e em outros lugares. E aí depois ele explica tudo que a Pro já explicou, que são formados por descendentes dos negros, né? E aqui embaixo nós temos uma imagem de uma comunidade quilombola. Esta comunidade quilombola é o Quilombo Conceição do Igarapé do Lago do Maracá, que fica lá no estado do Amapá. Então, com base nisso, nós vimos que os quilombolas, eles praticam atividades para sobreviver. Então, aí nós temos duas imagens. E vocês vão escrever aí embaixo de cada imagem o que eles estão fazendo. Qual é a atividade que eles estão fazendo? Depois, a Marina diz pra gente que os quilombolas, eles praticam a agricultura de subsistência. Nossa, o que é uma agricultura de subsistência? A agricultura de subsistência é aquela agricultura onde a gente produz para o próprio consumo. Ou seja, a mamãe aí na casa ou a vovó tem uma horta? Vocês plantam alguma coisa para comer? Se sim, é um tipo de agricultura de subsistência. A gente planta para o nosso próprio consumo. E lá na nossa página de abertura, nós temos várias comunidades. Qual outra comunidade que tem lá que também pratica a agricultura de subsistência? Esta é a resposta da número 4. Certo? E essas pessoas, esses quilombolas, eles gostam muito de festas. E uma das festas tradicionais para eles é a congada. A congada recria a coroação de um rei do Congo. Ó, congada, Congo. Por quê? Porque o Congo é um país da África, né? E aí eles colocaram o nome de congada. Então, nós vemos aí na imagem descendentes de africanos, dos escravos, né? Sendo coroados como reis. E eles fazem esta festa, que é, esta imagem desta festa é aqui no nosso estado de São Paulo, lá na cidade, no município de Atibaia. Tudo bem? Além dos quilombolas, nós também temos os seringueiros, que é um outro tipo de comunidade. E esta comunidade dos seringueiros, ela está presente em locais onde as pessoas extraem o látex das seringueiras, como lá na floresta amazônica. Por que seringueiros? Ó, seringueiros que extraem o látex das seringueiras. E o que eles fazem com isso? É
a borracha, né? A borracha que a gente usa para apagar a lição, para corrigir, vem do látex. Além do látex, dá para fazer outras coisas. Além da borracha, dá para fazer outras coisas com látex. A gente pode fazer luva, a bexiga do aniversário. Por quê? O látex é um material da natureza que ele é flexível. A gente vai ver na próxima imagem um seringueiro também praticando essa agricultura de subsistência. Ele tira, né? Ele tira o látex das plantas, das seringueiras, na verdade. Então, aí, esta imagem é de um seringueiro lá no estado do Acre. E o que ele faz quando não dá mais para tirar o látex? Porque o látex, como a gente pode ver, é um líquido branco, olha lá, ó. Um líquido branco. Quando ele não pode mais trabalhar, porque ele tem que esperar um tempo para voltar a tirar o látex desta seringueira, porque senão ela pode morrer, né? Olha, ele vai pegar castanhas. Ele pega castanhas para ele se alimentar. E essa comunidade de seringueiros, eles dependem da floresta. Então, é por isso que eles não podem acabar com as seringueiras, né? Ele tem que dar um tempo para ela, no caso, ter novamente, se recuperar para ter o látex, para ele de novo ir lá cortar. E ele não corta de qualquer jeito. Olha lá o desenho na imagem de vocês. É na diagonal, né? É um trabalho devagar. Ele não pode chegar com um machado e dar uma machadada lá. Não é assim. Então, tudo tem que ser feito com sabedoria. E aí, eles também passam esta atividade para os filhos, para os netos. Certo? Só que esta comunidade tem enfrentado muitos desafios. Por quê? Porque a derrubada de árvores para a utilização de madeira ou para a plantação de criação de animais tem sido uma prática comum dos madeireiros, dos agricultores e pecuaristas. Então, as pessoas vão lá, arrancam todas as árvores e os seringueiros ficam sem poder trabalhar. E aí? Coitado dessa comunidade, né? E coitada da nossa floresta, porque a gente não pode arrancar as árvores, né? É por isso que a nossa floresta amazônica está acabando, por conta dessas pessoas que só querem saber de ganhar dinheiro. Depois, nós vamos ver eles conversando novamente. Por quê? Porque eles encontraram um outro tipo de comunidade. Meninas, olhem esta imagem aqui. É muito comum vermos comunidades próximas de rios. Verdade, Otávio, há várias comunidades como essas em nosso país. Então, a gente pode ver que existem muitos povos, muitas pessoas que moram bem pertinho dos rios. E como seria o nome dessas pessoas que moram perto dos rios? Por que será que eles moram perto dos rios? Para que será? Por que eles precisam morar perto dos rios? Você vai anotar, certo? Então, eles descobriram que esses povos são chamados de ribeirinhos, porque eles moram em casas chamadas palafitas.
são as casinhas de madeira. Olha lá como elas são. A base delas, elas são sustentadas por um pezinho de madeira. Por que um pezinho de madeira? Porque se o rio sobe, a água não entra na casinha. E essas casas geralmente não têm energia elétrica ou água encanada. Não tem água que vem pelo cano para eles, igual a nossa casa. Não tem energia elétrica. Eles não têm como ver uma televisão quando não tem energia elétrica. A principal atividade que eles praticam é a pesca. Claro que eles não saem pescando e deixando os peixes estragarem. Eles pescam com respeito, né? Porque eles sabem do ciclo de vida dos animais. Então, eles pescam e comem. E aí, eles também praticam a agricultura. Eles plantam para comer. E como eles moram perto de florestas, né, perto de árvores, essas coisas, eles também pegam produtos da natureza, como as castanhas que saem das árvores. Eles caçam. Mas será que existe só florestas não, comunidades ribeirinhas perto de florestas? Não, existem comunidades também próximas às cidades. Só que essas comunidades que ficam próximas das cidades, elas enfrentam dificuldade de sobrevivência devido à poluição dos rios. Quando eu pego um rio lá no meio da floresta, esse rio será que é poluído? Não, né? O rio está mais limpo. Agora, se eu pego um rio no meio de uma cidade, como que está o rio perto de uma cidade? Ele está poluído. Então, observando a imagem dos ribeirinhos lá na página anterior, que é na página 23, além do peixe, o que mais os rios podem oferecer para as comunidades ribeirinhas? Você vai escrever aí. Na letrinha B, todo rio tem um período de cheia. Como os ribeirinhos fazem para que suas casas não sejam inundadas? Como que eles fazem? A Pro já deu uma dica na hora da explicação. Então, vocês irão fazer até a letra B da página 24. E na próxima aula, nós iremos corrigir as lições e depois dar continuidade nas outras comunidades que os nossos amiguinhos descobriram. Um beijo e até a próxima!